Fala galera, Gabriel Moraes aqui, sejam muito bem-vindos. Bem, no episódio de hoje a gente vai falar aí como você pode montar de fato aí a sua carteira de fundos imobiliários, tá? Vou fazer algumas observações aqui importantes antes da gente começar, né? Que é o seguinte, lembra, a gente teve um caminho para chegar até aqui, tá? Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e você não viu o resto do conteúdo, seria bom que você entendesse como a gente chegou aqui, aonde a gente está nesse momento, né? Que é de fato aí você montar a sua carteira ou você aí, já que já investe, gerir essa sua carteira. Uma coisa importante, né? Por isso que a gente viu aí os setores, a gente estudou um pouco mais, né? Lógico, a gente não estudou todos os setores, né? E isso até é uma coisa que pode mudar ao longo do tempo, então a gente pode ter setores novos surgindo no mercado, como acontece no mercado americano. Lá no mercado americano a gente tem camping, sabe aqueles campings? Para você chegar lá com o seu trailer e alugar, sabe, esse tipo de negócio. Então, tem fundo imobiliário disso, né? Tem fundo imobiliário gigante aí de condomínios residenciais para aluguel especificamente, que tem vários imóveis. Tem fundo imobiliário de cinema, de campo de golfe. Então, assim, tem várias coisas nos Estados Unidos que ainda não tem aqui, né? E o grande intuito aqui desse conteúdo não é falar de todos os setores possíveis, até porque isso seria impossível, né? Pensando aí em longo prazo, pensando que o Brasil ele vai aumentar o número de setores. A intenção é você prestar atenção no setor que esse fundo imobiliário está atuando. Por isso que a gente focou aqui, a gente falou em torno aí de 6, 7, 8 setores aí mais ou menos que a gente falou, né? A gente focar, a gente entender bastante um setor específico, 2 setores específicos, 3 setores específicos, ou quantos você quiser botar na tua carteira, para que aí você possa realmente tomar a tua decisão de investimento. Eu organizei esse conteúdo aí, né, desde a faixa branca lá do primeiro vídeo até o último, né, faixa preta, que é para você seguir aí esses conceitos e para que você possa tomar a melhor decisão de investimento em fundo imobiliário possível, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos aqui aprender como é que você pode montar a sua carteira aí de fundos imobiliários, tá bom? Então vamos lá. O processo inicial é a diversificação, tá? Parece muito óbvio, mas aqui eu não estou falando só de diversificação dos seus fundos imobiliários entre si. Isso aí, se você chegou até aqui, é óbvio que você já sabe disso. O que eu estou falando de diversificação é você conseguir conciliar a sua carteira de fundos imobiliários com a sua carteira de investimentos como um todo. Tem gente que só investe em fundo imobiliário, só quer saber disso. Tem alguma coisa errada com isso? Não necessariamente, depende do objetivo. E a partir do momento que você está concentrando todo o seu dinheiro numa classe de ativo, por mais segura e boa que essa classe de ativo possa ser, você está assumindo um risco específico, né? E aí você está deixando de se expor à moeda forte, por exemplo, né? Você está deixando de se expor a outros setores da economia. Então, assim, toma cuidado com isso, né? Você vai ver gente aí experiente falando que investe em fundo imobiliário 100% e falando com propriedade, achando que está muito seguro, tá? Isso é ingenuidade, na minha visão, tá? É ingenuidade achar que ter 100% numa classe de ativo você está seguro, por melhor que seja essa classe, esse ativo, tá? O risco ele está em todos os lugares, tudo tem risco. E quanto mais você concentrar em alguma coisa, maior risco você tem. Então, eu particularmente, como eu penso, como eu vejo, você pode ter uma parcela bem alta aí do seu portfólio de fundos imobiliários, com certeza, tá? Mas não uma parcela acima de 50%, por exemplo. Eu já acho que isso aí é demais. Essa é a minha visão, tá? Então, até 50% de fundos imobiliários eu acho que é ok, tá? Vai depender do seu objetivo, seu estágio de vida, né? Aqui eu não posso falar para todo mundo, porque tem gente que é mais velha, então está num estágio de vida diferente de quem está começando a investir. Então são estágios diferentes, você tem que ver isso de acordo com o seu objetivo. Mas de uma forma geral, eu nunca vou estar 100% exposto a fundos imobiliários. Eu já fiz isso no passado, né? Quando eu comecei, eu me expus a 100% na renda variável através dos fundos imobiliários. Mas não repetiria isso hoje de novo, né? Então essa lição que eu estou tentando passar para vocês, tá? Isso não é, na minha visão, uma maneira muito inteligente de investir. Então pega o fundo imobiliário e monta a tua carteira de fundos imobiliários de acordo com a sua carteira de investimentos global, para que isso aí possa compor uma parte importante lá da sua carteira, beleza?
Então vamos lá. Agora a diversificação, os principais pontos da diversificação específica agora, né? Falando dentro da carteira de FIIs mesmo especificamente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, né? Que a gente viu aqui. O setor. Qual o setor que eu quero estar exposto em fundos imobiliários? Que tipo de imóvel que eu quero ter dentro da minha carteira, tá? Eu fiz aqui um exemplo, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz aqui um exemplo e vou mostrar para vocês, tá bom? Então a gente tem que decidir. Bem, eu quero investir em imóveis de lajes corporativas, imóveis logísticos, imóveis de shopping center, né? Eu, Gabriel, gosto de investir nesse tipo de setor. São os setores aí mais importantes dentro dos fundos imobiliários, são os maiores setores, então tem mais liquidez, tem fundos maiores. Então eu gosto bastante desse setor, são setores que entregaram bons resultados e, na minha visão, eu acho que pode continuar entregando aí no médio e longo prazo, né? Então, assim, esse é o primeiro balizador aí para você começar a montar sua carteira. Decidiu o setor? Beleza. Agora a gente vai para a localização, né? Eu já falei, eu fiz um episódio aqui, se não me engano, só de localização, né? Falando de localização imobiliária. O que a gente vai fazer nesse sentido de localização? Não é que você vai ter que pegar lá em cada imóvel que o fundo tem e ver qual é a rua que ele está, qual é o bairro que ele está, aquele processo mais específico que eu já falei aqui em um determinado momento. Não, você não precisa fazer isso. Mas você vai ter que ver quais os estados que esses imóveis estão se encontrando, né? Então, por exemplo, você vai abrir um fundo imobiliário KNRI, né? Que é um fundo grande aí, um dos melhores fundos que tem na Bolsa de Valores. Você abre lá o fundo, você vai perceber o quê? Que praticamente aí todos os imóveis, a maioria dos imóveis do fundo estão em São Paulo e tem um pouco lá também em Rio de Janeiro e um gato pingado ou outro aí em outra região do país. Mas a maioria mesmo está em São Paulo, então você tem maior exposição ao mercado de São Paulo. Isso é legal, isso é importante, né? São Paulo é referência aí econômica, estado referência aí do país, né? Maior número de habitantes, então isso é bacana. Então você vai entender aonde você está investindo o seu dinheiro no Brasil, qual estado você está investindo o seu dinheiro. E aí você pode encontrar também, por exemplo, fundos imobiliários mais diversificados, com imóveis em mais lugares, né? Imóveis em lugares diferentes, em estados diferentes, o que também é bacana, você dilui o risco aí de localização específica, tá? Então, segundo, você olhou, cara, estou aqui investindo em vários estados diferentes, ou pelo menos São Paulo e Rio, que é o maior foco aí, São Paulo, né, o primeiro, número 1, maior foco aí do investidor de fundo imobiliário, tá bom? Aí o terceiro ponto, né, agora você já viu o setor, localização, importante, só para não esquecer, importante da localização desses imóveis, né, ver se é aquela coisa que a gente falou, é uma localização, um bairro bom ou região central, isso é importante, tá? Com exceção de fundos imobiliários de logística. Isso aí você não tem como avaliar, isso aí é um tema muito específico que você tem que deixar a cargo mais da gestão do fundo imobiliário, né? Eu falando aqui para você, pessoa física, de pessoa física para pessoa física. Aí você vai ver a quantidade de imóveis. Quantos imóveis esse fundo tem? A via de regra, quanto maior for o número de imóveis, melhor, né? Não quer dizer que o maior fundo é o melhor. São duas coisas diferentes. O fundo pode ser gigante, mas pode ser de um setor que não seja bom, né? Por exemplo, pode acontecer isso. Agora, a via de regra sim, tá? Mais imóveis melhor, porque você vai estar mais diversificado aí, você vai ter imóveis de lugares diferentes, então se der um problema no imóvel, não vai te afetar tanto na tua renda, né? Não vai afetar o caixa aí do fundo imobiliário, então isso é muito importante. Exemplo, a gente tem um fundo imobiliário de logística, que tem 20 imóveis, e o outro fundo imobiliário de logística tem 5. Eu vou dar preferência ao que tem 20. Não quer dizer que eu vou comprar só porque tem 20. Mas eu vou dar preferência a ele, eu posso até estudar os dois, mas no fim, muito provavelmente, se esse fundo tem 20 imóveis, é porque a gestora é grande, a gestora já está no mercado há um tempo, já fez várias emissões, por isso ela tem essa quantidade grande de imóveis, porque ela já captou muito dinheiro, e se ela já captou muito dinheiro é porque ela tem a confiança do mercado, então uma coisa meio que leva a outra, e a quantidade de imóveis é importante sim, e deve ser levada em consideração, né? Significa que a gestora conseguiu captar todo esse dinheiro aí para investir em imóveis, tá bom? Então isso é importante. E é um sinal também que o fundo ele já é mais antigo, mais consolidado, tá? Não necessariamente, até porque hoje em dia está surgindo fundos imobiliários aí com muitos imóveis, né?
Mas assim, a via de regra, muitos imóveis, melhor. Porque também você vai conseguir, com vários imóveis, ter menos fundos e mais imóveis, né? Se você tem 5 fundos, com 20 imóveis cada um, por exemplo, você vai ter 100 imóveis, certo? Com poucos fundos. Isso é bom, porque tem menos coisa para você controlar, né? Então isso é bacana. E aí, por último, a gestão, né? Quem é a gestora desse fundo? A gestora é conhecida? A gestora é antiga no mercado? A gestora é nova? A gente tem que saber. Porque a gestão é que vai estar atrás aí tomando conta aí do nosso fundo imobiliário. Então isso é muito importante. Se você tem uma gestora nova, não é que você não pode investir. Você pode investir, mas você tem que botar um fator de risco a mais, porque você não sabe o histórico daquela gestão, né? Agora, quando você tem uma gestora aí como a Quineia, como a Reding Grifo Credit Suisse, a Rio Bravo, são gestoras mais antigas, né? Você pode ter um voto de confiança aí um pouco maior, tá? E é importante que você tenha isso, porque você vai conseguir ver, cara, como é que esses fundos dessas gestoras performaram em momentos de crise, né, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e como é que esses fundos estão hoje. Então isso é bacana, né? Esse histórico é importante. Só que eu não descarto gestoras novas não, porque às vezes a gestora pode ser nova, não ter muito reconhecimento do mercado, né, de fundos imobiliários especificamente, mas o cara que está na gestão, de repente, ele tem experiência sim, e a gestora pode ter experiência em outros ramos aí do setor imobiliário, não só especificamente fundos imobiliários, tá? Então é assim, dou preferência, mas claro, se tiver um fundo muito bom de outra gestora nova, eu não descartaria também, tá? Bem, como eu falei, né, o fundo imobiliário é um produto para você fazer o quê? Para você ter um objetivo ali de renda mensal, fluxo de caixa mensal, né? Eu acho que esse aí é o grande objetivo aí de quem está investindo nessa classe de ativo, né? Imóveis, renda e lá no longuíssimo prazo, quem sabe você pode vender e ter ganho de capital, né? Focar, essa é a minha visão, tá, gente? Vocês podem ter uma visão diferente, você pode estudar um setor mais especificamente. Eu, Gabriel, penso dessa forma, tá? É assim que eu faço a minha carteira de investimentos, pelo menos aí hoje. Eu já falei, isso aí pode mudar, né? Eu tô sempre acompanhando o mercado, isso pode mudar, pode surgir uma coisa boa, diferente aí. Mas nesse momento aí, né, no cenário que a gente vive, que vem vivendo nos últimos anos, eu gosto de focar nos 4 principais setores aí dos fundos imobiliários que eu já comentei para vocês. Shopping centers, lajes corporativas, galpão logístico e industrial, né? E os recebíveis imobiliários. Botei atenção aqui nos recebíveis imobiliários porque você não é obrigado a investir nessa classe de ativo, tá? Essa classe de ativo aí, ela é basicamente um produto aí que tá ligado aos fundos imobiliários. A gente fez um vídeo só sobre os recebíveis imobiliários, só que ela não tem um imóvel específico, não é tijolo, né? Então assim, tem gente que não gosta de investir, porque isso aqui é um título de dívida. E aí é como se fosse uma renda fixa, é uma renda fixa mesmo, não deixa de ser, mas com lastro imobiliário, tá? Então se você não quiser colocar renda fixa na tua carteira, você poderia ficar de fora aí dessa classe de ativo e focar nas 3 principais aí, tá bom? Uma coisa importante aqui, gente, é que nesses setores, o que você quer aqui? Vamos supor que você escolheu ter esses 4 setores aqui que eu coloquei para vocês. Você não pode ficar tendo muito mais participação em determinado setor do que outro, senão você pode, mas você está assumindo muito risco, você está assumindo mais risco. Então se você coloca 50% shopping center, você, não, eu acho que shopping center está barato, eu acho que shopping center vai bombar. Você pode fazer? Pode, mas você está tomando mais risco, tá? Então se você quer ter uma carteira mais uniforme, você teria 25% em cada um, né? Aí se você tivesse só 3 setores, você teria 33, 33, 33. Se você tivesse 2 setores, 50, 50. Né? Seria mais coerente para você investir em fundos imobiliários sem muito viés, né? A partir do momento que você já escolheu aonde você quer investir, tá bom? Outro ponto aqui de muita atenção é para ter muito cuidado mesmo com a diversificação burra. O que eu já vi de gente aí com essa de carteira, né, com essa diversificação burra, foram assim, várias pessoas, né, já chegaram para mim e mostraram esse tipo de carteira. Eu vou explicar o que é isso e por que você não pode ter esse tipo de carteira, tá? Basicamente é o seguinte, o camarada ele vai começar a investir em fundo imobiliário, ele não sabe nada, né? Ele não fez o estudo, ele não viu nossos vídeos aqui, né? Ele não fez um estudo mais aprofundado. E aí o que ele faz? Ele pega, cara, eu não sei nada, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou comprar 20 fundos imobiliários aqui, vou comprar tudo e esses fundos vão me pagar uma renda todo mês e eu tô automaticamente diversificado, né? Isso é uma besteira.
Isso é uma besteira você fazer isso, porque você não vai ter essa divisão percentual mais ou menos dos setores que você tem, você não vai saber que fundo que você está comprando, né? Você não vai saber a origem, né? A qualidade da renda desse fundo. Então, assim, isso é uma besteira, tá? Você ter, vai lá, 20 fundos imobiliários, sai colocando, espalhando tudo de uma vez, sem saber o que você está fazendo, tá? Porque você só está aumentando o teu trabalho, a tua burocracia, mas você não está de fato aí diminuindo o teu risco, porque você não sabe nem aonde o teu dinheiro está, você nem sabe o risco que você está correndo em cada fundo imobiliário desse, tá? Então, cuidado com essa diversificação burra de querer botar um monte de uma vez sem saber o que está fazendo. Isso não funciona, tá? Começa fazendo esses passos que a gente falou. Escolhe os setores, né? Escolhe os fundos com as melhores gestões, os fundos grandes, com os imóveis, com muitos imóveis, né? Localização boa, principalmente em região de São Paulo. E aí sim você vai montando aos pouquinhos a sua carteira de investimento. Não precisa chegar dando uma porrada com 20, 30 fundos imobiliários, 50 fundos imobiliários, que eu já vi em carteira aí com 50 fundos imobiliários. Isso aí não faz sentido. Você vai arrumar muita dor de cabeça. Bem, vamos lá. A gente agora vamos montar essa carteira na prática, né? O que a gente tem que entender primeiro? Eu criei aqui 2 cenários, tá? O primeiro cenário é o seguinte: você tem um grande montante de capital, porque isso importa, né? Principalmente em fundos imobiliários. O cara que tem muito dinheiro, ele vai ter mais dificuldade de montar uma carteira mais enxuta, uma carteira menor, com menos fundos, né? Ele vai ter dificuldade, porque a liquidez dos fundos imobiliários é uma liquidez bem baixa, muito mais baixa aí do que das ações, né? E o que isso vai acarretar, né? O cara vai ter que ter mais fundos imobiliários, né? O que eu falei para vocês, diversificação burra, cuidado. Esse cara, ele vai ter que ter uma diversificação inteligente, mas com muitos fundos, porque ele tem uma dificuldade aí de alocação de capital, tá? Aí assim, é aquilo, você pode me perguntar, tá bom, mas o que eu posso fazer é o seguinte: eu posso escolher menos fundos e eu não preciso colocar o capital todo de uma vez. Eu posso ficar colocando o capital de pouco em pouco. Verdade, você pode fazer isso ao longo dos dias, né, dos meses, você pode. Só que o que acontece é o seguinte: se você vai acumular muito capital daqui em diante, lá na frente para vender, né, se você precisar vender tudo de uma vez, porque uma coisa é você comprar os fundos imobiliários, uma coisa é você comprar os ativos, outra coisa é você vender. São duas coisas diferentes, porque quando você vende, de repente você não vai querer vender parcelado como você comprou, você vai querer vender na hora, e aí você não consegue vender tudo, tá? Eu já passei por isso, de não conseguir vender, de demorar a ordem, então isso é um problema grave. Para quem tem muito dinheiro, o ideal seria espalhar aí mais fundos, eu coloquei aqui, né, de 10 a 15 aí, fundos pelo menos, e depois você pode até concentrando esses aportes nos fundos que você julgar serem os melhores, tá? Mas aí você tem que ter mais, porque se você precisar vender esses fundos, você consegue vender um pouco de cada e sair mais rápido com um montante maior de dinheiro de uma vez, tá? Se você tiver, por exemplo, que sair lá com R$1 milhão de um fundo, você vai ter muita dificuldade. Ao passo que se você tivesse R$1 milhão em 15 fundos, você ia conseguir sair muito mais fácil, tá? Pela liquidez aí dividida. Pois bem, a partir do momento que você botou lá, você tem muita grana, vai colocar em mais fundo para ter liquidez na saída, não na entrada, na saída, né? Você tem que ter essa liquidez na saída. E aí você faz o seguinte: cara, beleza, só que eu não estou muito confortável com todos esses fundos aqui. Tem fundos que eu acho que são melhores do que os outros. Beleza, aí você pode, a partir desse momento, né, se você vai continuar investindo aí, seja com rendimentos ou seja com dinheiro novo, aí você pode escolher aí de 3 a 6 dos melhores fundos, que você considera os melhores, e ir colocando, tá? 3 a 6 aí é o suficiente para esse tipo de estratégia. Uma outra maneira que você pode, já que você tem um grande capital, você pode fazer para investir em fundos imobiliários é o seguinte: você bota o grande montante ali na renda fixa, tá? Na renda fixa que eu estou falando aí é uma Selic, fundo DI, fundo com renda fixa com alta liquidez, né? E resgate aí pelo menos que D1, mas o ideal seria que fosse um resgate imediato, né? Diário. E aí você vai pegando blocos desse dinheiro aí, mês a mês ou a cada 2 meses, e você vai colocando esses blocos nos fundos imobiliários, né? E botando aos poucos.
comprando aos poucos, para não ter o risco de time. Porque quando você tem uma grande quantidade de capital de uma vez, né, e você vai botar, então vamos lá, um exemplo de 1 milhão, eu sei que 1 milhão pode ser pouco para uns, mas muito para outros, mas vamos assumir aqui que 1 milhão é um valor de respeito para investir de uma vez em fundos imobiliários. Se você tem essa quantidade de dinheiro, você não é obrigado a chegar e botar 1 milhão de uma vez. Não, você bota na renda fixa, né? Todo mês lá você tira um bloco de 50 mil, ou um bloco de 75 mil, 20 mil, aí fica a seu critério. Em quanto tempo você quer estar com esse dinheiro investido? Daí você pega esse dinheiro e vai botando em blocos, e em 2, 3 anos, até 3 anos você está lá totalmente investindo e não correr o risco de time, né? Porque o risco de time de colocar tudo de uma vez, ele ocorre. E aí você bota 1 milhão de uma vez, tem um circuit break aí, 5 circuit breaks, como aconteceu na bolsa, então 1 milhão vira 500 mil. Então assim, tem que ter um pouco de cuidado, e essa é a maneira ideal que você pode fazer caso você queira investir aí em fundos imobiliários. E lembrando, esse risco de timing, né, para você não colocar tudo de uma vez, você não necessariamente precisa não correr esse risco, tá? Você pode chegar e colocar tudo de uma vez, sim, né? Eu só estou dando opções para quem está muito desconfortável em investir em fundos imobiliários. Então seria uma boa maneira de começar, tá? Porque, por exemplo, você pode colocar blocos, 50 mil, 100 mil, depois bota mais 50, você pode fazer isso, né? Mas o negócio continua subindo muito, você vai pagar cada vez mais caro também. Então você tem risco de esperar muito também. Tem risco para tudo que é lado, né? Essa é uma maneira de fazer, tá? Eu, Gabriel, eu faria tudo de uma vez. Eu faria tudo de uma vez se eu quisesse montar a minha carteira, tá? Independente do capital. Eu só ia controlar o quê? A minha exposição, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira montar uma carteira de 10 milhões de reais, tá? Então, tô com 10 milhões de reais lá, em dinheiro, espécie, eu quero montar uma carteira de investimentos. Se eu decidir para mim que eu quero ter 50% em fundos imobiliários, 5 milhões, eu vou pegar meus 5 milhões e vou botar em fundos imobiliários. Eu não vou ficar esperando o time. Eu não vou fazer. Não quer dizer que você tem que fazer igual a mim, tá? Mas a partir do momento, sei lá, você decidiu 20% em fundos imobiliários. Então, dos 10 milhões lá, você vai botar 2 milhões em fundos imobiliários. 20%. Você vai lá e vai investir 20%. Essa é a minha visão, tá? Se você separou o teu dinheiro para oportunidade, reserva de emergência, já está lá, né? Então não teria necessidade de fazer os grandes blocos. Os grandes blocos é só uma ideia aí para quem está muito receoso na hora de investir, tá bom? Vamos para o cenário 2 aqui, que é onde o cara não tem o capital inicial, então ele só vai aportar ali todo mês. Então todo mês dos aportes ele vai investir em fundos imobiliários, tá? Então vamos lá, esse cenário é um pouco mais simples, né, para quem vai começar a investir aí. O que você pode fazer se você se encontra nessa situação? Você vai lá escolher de 3 a 6 fundos imobiliários, né, que você estudou e julgou que seriam os melhores, e você vai lá aportando, né, nesses fundos, aportando todos os meses. Vai equilibrando, né, sempre pensando, gente, equilibrar os setores. Então, por exemplo, aqui, se você desses 3 a 6, você escolheu 4 fundos, e aí é um de shopping, recebível, logístico e laje corporativa, você vai aportando de forma que isso aí fique mais ou menos equilibrado, né? 25%, né? Você tenta equilibrar. Obviamente, é impossível você deixar a carteira totalmente equilibrada por todo o tempo, né? Isso é muito difícil. Mas dentro do possível você vai tentar fazer isso aí. Você vai rebalanceando com os seus aportes, até onde der. Vai ter uma hora que não vai dar, porque o teu capital vai ser tão grande, mas isso vai demorar, né? Para você que está começando, vai demorar um pouco, mas vai ter uma hora que teu rendimento ele vai ser, de repente, substancialmente maior do que teu aporte. Aí vai ficar mais difícil de você rebalancear, e aí é um momento muito lá na frente mesmo, para você se preocupar. Não me preocuparia com isso agora, tá? E aí você continua observando, né? Continua seus estudos aí, olhando o mercado de fundos imobiliários, para que você de repente possa encaixar um fundo novo, que seja uma boa oportunidade, né? Você possa fazer aí uma watchlist dos ativos que você quer e você colocar fundos imobiliários dentro. Mas de uma forma geral, eu fico ali com 3 a 6 ativos que eu vou querer aportar sempre, né? E aí vai ser difícil eu colocar um ativo novo, tá?
só se for uma coisa muito boa. Aí eu tô de olho, né, para fazer isso. Mas de uma forma geral, eu vou dar sempre foco nos meus aportes nos ativos que eu já tenho em carteira, tá bom? E a diversificação mesmo, né, a grande verdade é que ela vem com o tempo, né, para quem tá montando, tá? Quem tá nesse cenário 2 aqui. Quem tá montando a carteira, vai montando, compra aqui um fundo esse mês, no segundo mês o outro, no terceiro o outro, vai montando, assim como uma carteira de ações ou de investimentos de uma forma geral, né? Você vai montando aos poucos para quem está começando do zero. Para quem já tem a quantidade de capital, já dá para diversificar tudo de uma vez. Para quem não, aos poucos. Não precisa chegar lá, você vai fazer seu primeiro aporte lá, R$2.000, sei lá, um exemplo. Você vai fazer um aporte de R$2.000, você não precisa botar em 500 coisas diferentes. Não. Você vai botando aos poucos, construindo aí essa carteira, tá? Para quem está fazendo aporte aí mês a mês. Bem, a pergunta que eu quero fazer para vocês e que fazem para mim também é o seguinte: vale a pena ter uma carteira muito grande, independentemente de você ter muito dinheiro? Bem, como eu já falei, né? A questão da liquidez na saída, ela pode ser um problema para quem tem muito dinheiro. Agora, se você chegar e falar para mim, cara, ó, eu tenho capital aqui bem distribuído, mesmo que seja muito dinheiro e eu tenha dificuldade, para mim não tem problema, porque o fundo imobiliário vai ser a última coisa que eu vou vender. Eu tenho outros investimentos para vender antes, caso eu precise, como reserva de oportunidade também. Então eu não me preocupo muito com isso, beleza. Aí você realmente não precisa ter um monte de fundo, tá? Mas vamos lá, vamos responder essa pergunta. Eu trouxe as vantagens e as desvantagens para vocês de ter uma carteira muito grande. E aí vocês podem decidir, tá? E eu vou dar minha opinião aqui do que eu acho. Vantagens, obviamente, a maior diversificação de imóveis e inquilinos, né? Então, quanto mais ativos você tiver, mais imóveis você vai ter e mais inquilinos diferentes, consequentemente aí você vai estar mais diversificado. Menos risco não sistêmico, né? A partir do momento que você tem muitos fundos, o risco específico ele está praticamente eliminado aí, né? Então, o teu risco é sistêmico, é do mercado de fundos imobiliários como um todo. Por exemplo, o risco no coronavírus, né, foi um risco que é sistêmico, o mercado todo caiu, não importa se o fundo era bom ou se era ruim, caiu todo mundo junto. E aqui, você tendo muitos fundos ou não, você vai cair junto. Agora, de repente, se você tem pouquíssimos fundos e dá um problema específico em um, você pode ter um problema, né? Então, você ter muitos fundos elimina esse risco aí não sistêmico. Desvantagens. A primeira, a menor chance de superar aí o IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários. Se você tem um monte de fundo, uma porrada de fundo, a tua chance de seguir o mercado é bem parecida, né? Quanto mais fundos você tem, mais chance aí de você conseguir acompanhar a média do mercado. Isso pode ser bom ou ruim, né? Depende do seu objetivo. Mas assim, você vai ter menos chances, porque você vai estar mais parecido possível aí com o IFIX. E quando você tem menos fundos, você corre um risco um pouco maior, né, desse stock picking aí de fundos imobiliários, mas em compensação aí você tem uma chance aí de escolher melhores fundos e ter um retorno melhor. Segundo ponto aqui, você vai ter mais imóveis, né, como eu falei, só que a sua qualidade imobiliária vai piorar, com certeza, porque você vai ter um monte de imóveis ruins também. E esses imóveis ruins, eles podem ofuscar os imóveis bons, porque na verdade, se você pegar o IFIX inteiro, essa é a minha visão, você tem mais imóveis ruins do que imóveis bons. E se você tem muito ativo imobiliário, muitos fundos imobiliários, né, acompanhando praticamente o IFIX, você vai ter mais imóveis ruins na carteira. Isso pode prejudicar aí os seus imóveis bons. Então é por isso que eu dou preferência a fazer a escolha individual desses fundos imobiliários, porque eu consigo separar aqui o joio do trigo. Eu consigo separar os melhores imóveis dos piores. Eu acho que isso faz mais sentido numa carteira de longo prazo, tá? Por mais que a percepção de risco aí ela seja aumentada a partir do momento que você está fazendo a escolha individual dos ativos. Só que em fundos imobiliários, como é um produto mais simples, né, o imóvel e como funciona o produto, eu acho que é muito mais fácil você acertar do que numa ação, por exemplo. Numa ação, você tem mais variáveis em volta dessa ação do que no imóvel. Então isso torna a compra da ação mais complexa, né? O estudo mais complexo do que o fundo imobiliário. Terceira desvantagem aqui, é muito mais dificuldade de administrar a carteira. Cara, vai ser uma dificuldade enorme de você administrar essa carteira, né? Isso aqui já está incluso aqui no quarto ponto, que é a burocracia. Você vai ter um monte de fundo imobiliário para controlar, teu imposto de renda vai vir gigantesco, um monte de carta de fundo imobiliário chegando na tua casa,
vai ter que declarar dividendo, vai ter que declarar split de cota, vai ter que declarar um monte de coisa, vai ser uma complicação danada. Então, assim, eu não gosto de investir dessa forma, tá? Eu gosto que o negócio seja o menos burocrático possível, porque burocracia, gente, é um negócio que, na minha opinião, tem peso na hora de você escolher o seu investimento, tá? Então, assim, eu prefiro ter um fundo com 20 imóveis do que ter 5 fundos diferentes com 30 imóveis, por exemplo. Eu acho que não compensa esses 10 imóveis a mais, tá? Eu prefiro ter lá um só com 20, porque é menos burocrático e mais fácil de eu conseguir acompanhar também esses fundos. Então, na minha visão, acho que vocês já entenderam aqui o que eu quero dizer, que eu prefiro ter uma carteira mais enxuta, com menos fundos imobiliários, tá? Hoje em dia, eu já tive muito, gente, já tive vários fundos imobiliários. Hoje em dia, eu tenho aí apenas 4 fundos imobiliários, tá bom? Bem, basicamente, eu acho que deu para entender aqui como é que você vai montar a sua carteira, né? Dividir lá percentual nos setores, né? Escolher se vai ter muito ou poucos fundos. No meu caso, eu gosto de ter poucos fundos, acho que faz muito mais sentido para o acompanhamento, né? E para escolher bons imóveis. Então, sim, é um processo que não é tão complicado, gente. Você pode fazer isso, tá? Você vai conseguir fazer, não é tão complicado. Você só tem que, com o seu profissional aí, que te acompanha, se você tiver alguém que faz a tua assessoria ou faz a tua consultoria, você pode sempre estar em contato com esse profissional, né? Para te ajudar a conseguir aí montar e gerir essa carteira de investimentos. Mas, assim, não é um processo tão complicado assim, tá? A partir do momento que você conseguiu entender a classe fundo imobiliário, entender como é que o produto funciona, entender o que é um bom fundo e o que não é um bom fundo, vai ser bem tranquilo aí de você gerir essa carteira aí para o longo prazo, tá? Nunca assuma riscos aí desnecessários, né? Então, ficar muito concentrado num fundo só ou num setor só, ficar, eu acho que shopping ficou barato, eu vou lá e botar 100% em shopping. Não faça isso, isso não é muito inteligente. Você pode fazer, mas você está tomando muito risco. E para tomar muito risco, existem produtos melhores do que fundo imobiliário, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí, que tenham dado uma iluminada para vocês como montar a sua carteira. Eu não vou fazer aqui uma carteira, eu não vou montar uma carteira aqui, porque eu acho que deu para entender bem o que eu estou falando, né? Então, vocês podem ver, ó, aqui vocês podem ver nesse exemplo que eu vou dar para vocês, que seria mais ou menos isso, 25, 25, 25, 25, né? Dividido aqui em shopping, galpão, lajes corporativas, recebíveis imobiliários, tá? Isso é só um exemplo. E aqui, por exemplo, entra um fundo de cada setor. Você teria 4 fundos, seria um exemplo. Você pode ter 2 fundos em cada, você teria 8, também pode ser, tá? E aí depende, aí é contigo, você que vai escolher o número de fundos que você vai decidir ser sócio e administrar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tenha ajudado vocês e eu vejo na próxima. Provavelmente o próximo vai ser o último episódio que a gente vai ter aqui, né? A gente vai fechar isso tudo aí com chave de ouro, tá bom, galera? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.